Mas muito rapidamente, eu vou falar rapidamente três coisas aqui, três palavras. Uma, Buck Rogers, no século XXI, não sei aqui quem lembra. A segunda, Flash Gordon, alguns vão lembrar, outros não, né? E a terceira, os Jetsons, foi um desenho animado, acho que esse talvez alguém lembre mais rapidamente. Bom, aquilo que nós vimos no passado eram as primícias, né, do que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Nós estamos vivendo um mundo absolutamente diferente, onde tudo mudou, né? Quem pensava, minha mãe sempre gostava de dizer que a maior invenção que ela tinha visto até aquele momento era o facsímile, né? Você mandar um fax, a pessoa receber do outro lado do documento, que invenção maravilhosa. Então, hoje, o mundo mudou e isso tem repercutido, né, nas nossas vidas. Nós temos hoje um mundo absolutamente diferente, onde as relações têm sido diferentes, e isso tem impactado a todos nós, a toda a sociedade. De forma especial, as redes sociais, que impactaram não só as relações sociais, que aqui já foram ditos por muitos, como impactaram, inclusive, a própria democracia no mundo como um todo, né? O desafio que nós temos também das redes sociais e das suas repercussões sob o ponto de vista do comércio e da globalização que nós temos hoje em dia, né? O mundo não tem mais fronteira, e essas são as perguntas que nós temos como cidadãos, como legisladores, como aqueles que participamos ativamente da vida do nosso país. Nós temos que nos debruçar. Como solucionar e como trazer respostas a esse novo mundo, né? Inclusive que traz para nós novas moedas, né? Nós estamos falando em moeda virtual agora, estamos falando em bancos, eu estou vendo aqui banqueiros, os bancos são diferentes, têm outros perfis, os negócios mudaram, as relações mudaram. Portanto, o dever do Congresso Nacional, do Parlamento, é responder rapidamente a esse novo mundo e a esse desafio que nós temos. Nós estamos, por exemplo, com o desafio agora da inteligência artificial, que é um tema que eu acho que nós temos que nos debruçar rapidamente, porque certamente avançará também muito rapidamente. E aí, falando um pouco sobre reformas, aí não tem como não falar sobre a reforma tributária, eu vou correr aqui. Nós temos dois grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio do descrédito, né? Embora todos nós defendamos a reforma tributária, poucos acreditam na aprovação da reforma tributária. Então, esse é um desafio que nós temos que ter consciência dele. E aí nós temos, para contribuir com esse desafio, as fake news, as falsas notícias, né? Aliás, nós estamos nos debruçando nesse tema também no Parlamento Brasileiro, tratando sobre fake news, né? E aí, quando eu me refiro às fake news, nós precisamos pensar também, sob o ponto de vista da soberania nacional, em como nós enxergamos nessas grandes empresas que têm e que começam a intervir, né, nas sociedades no mundo todo, seja vendendo serviços, né, seja prestando serviços, vendendo direitos, mas que isso, de fato, as sociedades no mundo têm que refletir sobre isso. E aí nos cabe fazer uma avaliação. Eu acho que o Congresso está fazendo com muita serenidade, né, com muita seriedade, porque isso tem, e essas ferramentas têm ajudado nas redes sociais a também estimular essa radicalização que aqui foi falada pelo presidente Arthur e por outros que nos antecederam, né? E é preciso nós termos também uma regulação, uma legislação sobre aquilo que é novo, né? Nós não tínhamos iFood, não tínhamos Uber, não tínhamos nada disso. Nós temos uma nova economia, temos marketplace, né? Então, temos uma nova economia para regular através da legislação. Então é preciso a gente trazer a verdade, né? Não deixar que a mentira prevaleça. Eu não podia deixar de aproveitar nesse momento para fazer esse registro. Mas muito bem, a reforma tributária, o nosso desafio, e aqui foi dito pelos governadores, pelo prefeito Ricardo Nunes,
pelo prefeito Eduardo Paes. Eu acho que todos estamos em acordo que não dá para continuar com o pior sistema tributário que foi construído pelo nosso país. Nós temos um sistema que é caótico, aqui já foi dito. E aí nós temos que reformar. A reforma do IVA é uma reforma que, de fato, o Brasil não devia estar mais discutindo. Por quê? E aí eu quero já me encaminhar para o final para dizer o seguinte: o mundo todo já pacificou que bem e serviço e direito é uma tributação só. Então, é uma tributação sobre o consumo. Não existe mais a diferenciação sobre bem e serviço. Por quê? Porque a base está mudando. Ninguém compra mais celular. Você compra um serviço de telefonia e recebe um celular. Você está avançando até para carro, né? Então, os questionamentos agora não são sobre o que nós estamos tributando. Essa discussão é uma discussão do passado, na verdade. O Brasil já não era para estar discutindo mais isso. O Brasil tinha que estar discutindo, assim como os outros países, como é que se tributa a nova economia e como se aperfeiçoa a base, mudando a tributação do consumo para a renda, melhorando como se faz e aperfeiçoando a tributação na renda, que é a discussão hoje do mundo, inclusive. É a discussão, inclusive, na própria OCDE, que está se discutindo, presidente Arthur, nós vimos lá, países como a Itália, eu estive em Roma na última sexta-feira, a Itália está discutindo, já revendo o seu IVA e discutindo a tributação sobre patrimônio e sobre renda, como é que você aperfeiçoa essa base de arrecadação. Portanto, eu precisava, talvez, depois de mais tempo, né? Mas vou respeitar aqui o tempo. Nós temos uma reforma que vai, sim, simplificar, presidente Temer, o nosso sistema tributário. Por quê? Porque a nossa ideia é ter uma legislação única. E o que o empresário precisa, o investidor precisa, como disse o presidente Arthur, é de clareza na tributação. Precisa, primeiro, de deixar de perder 1.600 horas em média que se perde hoje, calculando quanto se paga e ainda tendo a dúvida de que o que ele calculou vai ser modificado o entendimento depois e ele vai ser multado posteriormente. Essa é a insegurança que nós não precisamos mais ter, porque isso reflete no nosso custo de competitividade. E nós aí temos coragem para, como geração, e aqui foi dito, acho, pelo governador Cláudio Castro, dá orgulho de ter essa geração de novos gestores. E aí, presidente Arthur, eu acho que nos cabe também, como essa geração, de ter a coragem para fazer o que é certo no Brasil. E fazer o que é certo é mudar esse sistema tributário, um sistema tributário que seja simples, que seja transparente, que não se cobre por dentro, onde a gente paga imposto sobre imposto, que é o que se paga no Brasil, com cumulatividade e fazendo com que a gente perca competitividade. Nós falamos sempre aqui, foi falado do Brasil do futuro. Nós queremos ser o Brasil do futuro agora. Esse é o nosso desejo. E para isso, só para finalizar, nós precisamos dizer que com a reforma tributária, nós vamos atender até o arcabouço fiscal, porque só se promove superávit primário com crescimento econômico ou com aumento de impostos. E aumento de impostos, eu particularmente não quero fazer, e acho que o presidente Arthur não vai deixar que haja, meu presidente Ciro, aumento de impostos num momento como hoje. Portanto, para finalizar, nós temos 174 países dos 195 que integram a Organização das Nações Unidas, a ONU, que adotaram o IVA. Então, nós não estamos inventando nada, nós estamos seguindo a preconização do que o mundo tem feito. Por fim, a reforma tributária vai trazer impacto econômico positivo, crescimento econômico e geração de emprego, que é o que todos nós precisamos. Eu fico aqui à disposição e agradeço a oportunidade.